fim da temporada de House of the Dragon, o 10º episódio. E galera, tenho que confessar pra vocês que talvez esse seja o episódio que eu menos gostei, mas a gente tem muita coisa para poder falar sobre esse episódio, coisas para teorizar para as próximas temporadas. Então a gente já vai conversar, antes um jabazinho rapidinho aí sobre o meu trabalho. Esse daqui é o Loud do Lipeira, o canal Geek Gamer. Temos vídeo toda semana, então já se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo e assina o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar aqui embaixo. O seu comentário ajuda muito no engajamento do canal e ajuda aqui pra gente poder crescer cada vez mais. Galera, vamos lá, 10º episódio de House of the Dragon. Chegamos às vias de fato. Tardio, né? Eu acho que o gostinho para a próxima temporada, e até aí eu entendo, né? Uma série tem que ter isso. Vai deixar uma lacuna muito grande aí, porque teremos um hiato, né? Será muito grande aí a espera para a próxima temporada. Pelo menos 1 ano e meio entre gravações, produções e pós-produção. Lembrando que uma série como House of the Dragon, né? Que demanda muito de CGI, demanda que os dragões ali, para não ficar aquela coisa escrota. E ó, os dragões aqui estão maravilhosos. A equipe de pós-produção, a equipe de CGI, de computação gráfica, etc., tá sensacional. Então a gente pode esperar aí que tenhamos pelo menos 1 ano e meio ou 2 anos para a próxima temporada. E por que eu falo que foi tardio? Porque eu acho que, galera, ficou um quê a mais para terminar essa temporada. Ela termina num clímax, sem sombra nenhuma de dúvida, mas eu acho que poderia ter entregue mais ainda na primeira temporada. Mas o objetivo foi alcançado de uma certa maneira. A gente conseguiu aí deixar a base de fã de Game of Thrones bem alavancada, né? A gente vê comentários na internet, comentários nos fóruns, e isso é interessante, é isso que faz com que os próprios produtores aí consigam mais e mais temporadas, mas eu acho que a série poderia entregar um pouco mais. Inclusive, esse episódio ele ficou ainda mais corrido, ainda mais com uma sensação de pressa que toda a temporada, que eu já vinha falando isso para vocês. A temporada ela estava focando apenas mesmo na Rhaenyra e na questão da dança dos dragões, mas nesse episódio a sensação foi de mais pressa ainda, uma velocidade maior para encaixar os últimos quadradinhos e poder entregar o que eles acabaram entregando. Bom, o episódio começa com a Rhaenyra em mais um parto, lembrando tudo aquilo que ela reviveu, né? As questões das coisas que a mãe dela falou, que na vida ela teria que lutar dentro dos quartos. Eu acho que talvez o pior momento da vida dela até aqui, né? Que é a morte do pai e descobrir que o seu irmão foi coroado no lugar dela, né? Eu acho que nesse pior momento ela ainda acaba perdendo o seu filho e isso dá um peso dramático para a cena ainda maior. E mesmo assim a gente vê que toda a construção da personagem deixa ela forte. Ela acaba tirando o filho com as próprias mãos, depois ela acaba embalsamando o filho dela, assim como ela leva para ser cremada também. Então isso é muito interessante, mostra a força dela, dá um peso dramático totalmente diferenciado para essa cena, por tudo aquilo que ela passou desde o primeiro parto na série, que era o parto da mãe dela lá, né, com mais um filho do Rei Viserys, até aqui. Então foi bem legal, porque eu acho que nesse sentido a série se manteve fiel àquilo que ela tentou passar, as mensagens que ela tentou passar. A rainha precisa ser rápida, nesse momento ela acaba sendo coroada pelo irmão gêmeo que acabou fugindo lá de Kingsland, com uma coroa, né, com o símbolo ali dos Targaryens. Isso eu achei bem interessante, e ela acaba sendo coroada. Mais uma vez, Daemon acaba coroando, então a gente já faz um paralelo ali com a questão do Daemon coroando o seu irmão também. Como eu falei no episódio anterior, esse foi o momento de se formar as alianças do lado negro, e algumas peças importantes acabam se encaixando ali. Corlys Velaryon, agora recuperado, né, ainda não 100%, acaba atendendo ao, vamos dizer assim, ao desejo da Rhaenys, né, que acaba falando que vê uma certa verdade na Rhaenyra, vê uma mulher disposta
a trazer paz para o reino, não só sangue e fogo, e ela consegue ele juntar aos seus aliados uma peça muito importante, que é a questão dos velários, né? Até então ali, nenhum rei conseguiu governar sem fosse com a ajuda dos velários. Então é interessante ali ver a capacidade dele também de entendimento militar. Talvez falte ali para a Rhaenyra, que é uma pessoa que, apesar de muito inteligente, de tentar fazer as coisas da forma como ela gostaria e como o pai gostaria também, que é da forma mais pacífica possível, ela é bem diferente do Daemon, que é um cara já mais pronto para o ataque, que poderia também resultar numa guerra sem precedentes. A Rhaenyra acaba dizendo que ela não quer que a perdição de Valíria se caia sobre o Westeros. Então isso é muito interessante também, porque ela sabe que se todos os dragões começarem a cuspir fogo pelo ar, fogos pelo céu de Kingsland, ela não vai governar um reino, né? Ela vai governar sobre cinzas e sobre ossos, então não compensa. Mas o Corlys Velaryon é um cara já mais militar, mais estratégico, e a questão de Stepstone, que ele acaba governando ali, né? Ele consegue destruir a triarquia. É uma região muito importante, porque você comandando toda aquela área ali, junto com a Rhaenys, que depois acaba indo para lá com o seu dragão, vai dificultar em muito a questão marítima de Kingsland, né? A questão até de você poder fazer comércios, transações de comida, etc. Então é bem interessante ver que o Corlys ele tem essa visão mais macro da guerra do que qualquer um que ali está. Então eu acho que essa peça adicionada ali entre seus aliados é muito importante, justamente por conta desse poderio militar. Assim, o episódio ele é cheio de simbolismo, as coisas acontecem de maneira simbólica para dar mais peso dramático na maioria das suas conversas, na maioria dos diálogos. Inclusive aqui a gente já pode ir para os filhos da Rhaenyra, né? Tanto Jacaerys quanto Lucerys, eles estão indagados ali a levar umas mensagens para conseguir novos aliados, né? Conseguir que aliados, na verdade, que já haviam jurado a lealdade à rainha, que eles mantessem essa lealdade. Então, o Jacaerys, ele acaba indo para falar com os Starks e mais ao norte. O Lucerys, ele fica com o objetivo de falar com a família Baratheon, que inclusive tem laços sanguíneos com a Rhaenys. Então isso é bem interessante também. E a Rhaenys acaba indo lá para Stepstones, lá para aquela região, para conseguir dominar a parte marítima lá, seguir os conselhos de Corlys. Apesar de mandar os filhos para essa missão, ela não quer que eles se envolvam em nenhum tipo de batalha. Eles estão indo apenas como mensageiro. E são duas crianças, né? Eles não têm nem muita a opção de oferecer ali de guerra ou alguma coisa do tipo. Mas, infelizmente, quando o Luke, né, o Lucerys, chega lá em Ponta Tempestade, ele acaba se encontrando com Aemond e a Veiga, quase 5 vezes mais do que o dragão de Lucerys. E ele não consegue, galera, porque a Rhaenyra ele acaba mandando o Luke apenas para reafirmar um juramento da família Baratheon, que já havia sido feita pelo pai do Lorde, e mesmo assim ele não consegue. Então a Alicent, né, eu imagino, junto ali com o Otto e com a questão do rei, né, do rei Aegon, eles acabam oferecendo casamento, aquela questão toda que acontece entre as famílias para você poder perpetuar o poder. Então a gente já viu isso acontecendo entre os Velaryon, os Targaryen e etc e tal. No momento que o Luke está indo embora, Aemond o indaga mais uma vez, falando que ele não sairá de lá como um traidor. E apesar deles serem proibidos de brigar ali no castelo, eles acabam indo para o céu, o Luke montado em seu dragão e o Aemond montado na Veiga. E aí, galera, essa é o ponto alto do episódio para mim, que é a batalha no céu. Dá um gostinho, né, uma pontinha do que tá por vir. Ficou melhor o CGI da briga no céu do que muitos CGI de cidades ali que foram feitas em CGI, né, em momentos ali da cidade que acaba nos desconectando, que ficou mais ou menos, mas a batalha entre os dragões ficou perfeita. E mostra que o Lucerys, apesar de novo,
tinha uma habilidade como montador de dragão diferenciada. Ele conseguiu se espreitar no meio de umas montanhas, conseguiu se desviar do seu tio em muitas partes, mas o ímpeto dos dragões falaram mais forte. Existe uma teoria de que esses dragões são conectados, né, com um sentimento interno dos seus montadores, né? Então, por mais que deixa bem claro ali na tela que nem o Aemond, nem o Lucerys queria de fato um machucar o outro, aparentemente o Aemond queria apenas assustar o Lucerys, ou no mínimo tirar um olho dele, né? Que já é bem assustador, mas ninguém queria matar ninguém. Porém, os seus dragões ali, e aí acho que tem uma questão de quanto mais você tem um controle maior, não sei dizer se é um controle, o dragão ele vai tentar seguir os sentimentos do seu dono. Nisso o dragão do Lucerys acaba atacando, né, gospe fogo na Veigar, e depois mais pra frente a gente tem aquela cena belíssima, porém triste, da Veigar estraçalhando, né, comendo, partindo ao meio o dragão do Lucerys, junto com o Lucerys no meio do ar lá. É uma cena bonita de se ver, porém triste pra caramba, né? Imaginar que o moleque saiu ali, dentro do seu possível, obedeceu a mãe, foi apenas como mensageiro, não quis batalhar, mas acaba acontecendo isso e realmente é algo muito triste. No final do episódio, a Rhaenyra acaba recebendo a notícia triste, né, do que havia acontecido, e aí acaba dando um ganchinho a mais para aquela vontade de assistir uma segunda temporada de House of the Dragon. Galera, é importante dizer aqui, no meio disso tudo, o Daemon ele vai atrás daquele dragão Vermithor, que era montado por Jaehaerys. É um dragão grande que poderia equilibrar ali na questão entre Veigar e esse outro dragão. E aí a gente teria uma balização dos poderes, né? Então é muito interessante ver essa cena também. E a forma como ele chega lá cantando em alto valeriano para tentar nos lembra muito a questão da conquista do Aemond para com a Veigar também. Então vamos ver como isso vai desenrolar. Infelizmente, só daqui a mais ou menos um ano e meio. Então isso que acaba me chateando. Bom, galera, o que realmente me deixou chateado não é nem a questão das sequências, dos diálogos, do simbolismo, que dentro desse episódio foram perfeitos. Acho que toda a questão do clímax eles conseguiram fazer de forma prima. Mas é realmente a questão de você acelerar coisas demais para não chegar a lugar nenhum. Eu acho que ainda se essa sensação que eu fiquei de que as coisas estavam apressadas para além da conta, nos trouxesse para algo mais palpável, né? Uma guerra, por exemplo, tudo isso que eu contei do episódio tivesse ali um pouco mais para metade, ou talvez na metade do episódio, e tivessem todas as outras consequências, mostrasse realmente não só o rosto, mas as coisas que a Rhaenyra sentiu com a perda do seu filho, seria muito mais interessante do que da forma como foi. Então, a minha crítica para com esse episódio é justamente na forma como eles aceleraram, e eles vêm acelerando todos os episódios, né? Todos os episódios dessa temporada, mas para esse último, além de acelerar para além da conta, ainda não entregaram um final da forma como eu gostaria. Mas isso é uma opinião própria. Realmente houve o clímax e realmente houve o gancho já deixado aí para as próximas temporadas, de uma forma que com certeza vai alinhar aí a base de fã a querer e a pedir cada vez mais até a agilidade para a próxima temporada. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse último episódio, qual é a opinião de vocês, o que vocês mais gostaram desse episódio e também da temporada. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu vou continuar falando aí sobre House of the Dragon, sobre a Dança dos Dragões. Já encomendei o livro para a gente poder fazer vídeos aí, né, teorizando o que poderá acontecer aí no futuro. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Esse daqui é o Laudio do Lipeira, seu canal Geek Gamer. Até a próxima e tchau!